Você está assistindo o programa Direito em Pauta e o tema abordado hoje é pensão alimentícia e a reforma do Código de Processo Civil. E o convidado do programa é o advogado Eduardo Pereira Dias. Eduardo, no bloco anterior, estava falando da questão da conciliação ser um ponto principal para a fixação de valores, até mesmo entra num acordo entre as partes. E está em trâmite no Congresso Nacional a questão da reforma do Código de Processo Civil. Sim. O que essa reforma pode trazer de benefícios em relação, ou então, o que você poderia dizer, pontuar de mais interessante em relação à pensão alimentícia com essa reforma? Tem alguns pontos que eu analisei, eu acho que são bem interessantes, principalmente na possibilidade agora de instituir a prisão não regime integral, mas sim copiando a lei de execuções penais do semiaberto. Ou seja, a pessoa que está presa em virtude de não pagamento de pensão alimentícia, ele fica preso durante 1 mês, 2, talvez 3, e nisso acarreta que ele é demitido do seu emprego. E quando ele sai, ele terá que arrumar um outro emprego para tentar pagar a pensão, e isso acarreta numa verdadeira bola de neve. Talvez a pessoa não consiga sair desse círculo. Partindo desse princípio, é um grande avanço, porque Certo. Qual que é o objetivo da lei? O objetivo sempre é o recebimento da pensão alimentícia para quem necessita. Um ponto que eu não acho adequado é que devido ao fato de ser urgente, a lei hoje, quando a pessoa é intimada, ele é intimado para um prazo de 3 dias. Provar que pagou, pagar ou justificar a impossibilidade. E esse prazo vai subir para 10 dias. Em virtude do nosso Poder Judiciário, eu duvido muito que no 11º dia já esteja a prisão decretada. Sim. O volume de processo inviabiliza isso para o Poder Judiciário. Então, aumentar um dia que seja para a pessoa que precisa receber alimentos, eu não considero como avanço, mas sim é um prejuízo ainda maior, porque ninguém fica um dia sem comer, ainda Com mais certeza. 10, né? Então, o ponto que eu não gostei, mas vamos ver na prática. E a lei, ela dá mais oportunidades para que o devedor pague. Então não vai ter mais justificativa de não poder pagar, porque não pagou, né? Então temos que pagar, tem que pagar. Certo. Quais as vantagens dessa alteração em relação à obrigação do pagamento e também da cobrança dessa pensão? O processo, basicamente, o rito será mais ou menos o mesmo. A diferença é justamente essa questão da pessoa poder pagar nos regimes semiabertos, e convém destacar também que se ela não pagou, se ela cumpriu o regime semiaberto e mesmo assim não pagou a pensão alimentícia, a próxima vez será decretado no regime fechado. Aí já tem uma conotação tanto quanto um pouco mais pesada para que realmente a família, aquele devedor, efetue o pagamento nesse sentido, né? Então, basicamente, seria isso daí. Certo. Então, com relação à prisão, se a pessoa foi presa uma vez por não pagamento, na segunda, regime fechado. Regime fechado. Na primeira, é mais uma chance. A primeira vez, ele vai poder sair para trabalhar, ele vai ter que constar a hora que ele sai, aonde ele vai, que hora que ele volta, passar a noite, dormir no presídio ou na cadeia pública e no outro dia sair novamente. Uma coisa que merece destaque é que a lei, o preso de pensão alimentícia não é um preso criminal, ou seja, ele fica separado dos demais detentos, porque ele não é um criminoso, ele é apenas um devedor, é uma Sim. questão até social, né? Às vezes algumas pessoas não pagam porque não querem, mas alguns não pagam porque não podem. Sim. Né? Então, a lei tem, isso daí é um ponto, questão de avanço, mas na prática hoje já vem se adotando isso. Inclusive, com relação ao regime semiaberto, até o próprio STJ já vem decidindo nessa forma alguns casos quando a pessoa, o devedor de pensão alimentícia, tenha mais
65 anos, que tem a saúde debilitada, então ele cumpre em casa, inclusive aplicando o regime domiciliar. Ele não pode sair de casa. Certo. Então, na verdade, é um avanço jurisprudencial. Outros países fazem desse jeito, por exemplo, a França, a Espanha. Então, é uma modalidade interessante e que eu acho que vai ser de grande valia para o Brasil. Mas, repito, temos que ver na prática se realmente vai aumentar o número de pagamento de pensões alimentícias, porque o objetivo da lei não é abarrotar ainda mais os presídios. Sim. Pelo contrário, não usar daquele espaço. Mas a estrutura que a gente tem hoje, tanto das cadeias quanto dos presídios, oferece essa questão do devedor da pensão estar separado? Aqui em Alfenas, na nossa cidade, tem um presídio organizado. Aqui sim, mas algumas cidades da região que não possuem presídios, alguns presos acabam ficando em cadeias públicas, tentam separar, mas em alguns casos por limitação de espaço. Essa pessoa às vezes acaba ficando junto com outros detentos, inclusive às vezes com pessoas perigosas, Sim. que a lei não permite. Em alguns casos, até os magistrados chegaram a soltar as pessoas, os devedores de pensão alimentícia, porque como que você vai colocar junto com uma pessoa perigosa? Sim. Também você não pode expor a risco o devedor de pensão alimentícia, né? Repito, a prisão, na verdade, é uma coação para pagamento e não é pena. Então não pode ser atribuído como pena. Quem responde pena é quem comete um crime contra o patrimônio, ou contra um homicídio, ou uma série de outras questões, e não o devedor de pensão alimentícia. Certo. Essa questão de pensão alimentícia, existe muita demanda hoje no judiciário, e de que forma isso implica, como você chegou, na questão da pessoa que necessita? Isso atrapalha? Como é que é o andamento disso? Infelizmente, quem recebe pensão é urgente. Infelizmente, nosso Poder Judiciário não consegue dar a celeridade adequada à demanda. Porque, segundo pesquisas, até eu fiz aqui na vara de família, cerca de 70% a 80% dos processos da vara de família são relativos à pensão alimentícia. Ou seja, você pode entrar com um processo de divórcio acumulado com pensão alimentícia, uma ação de exoneração de pensão alimentícia, uma ação de execução, uma ação de arbitramento em razão do juiz fixar o valor dos alimentos. Então, essa é uma demanda que realmente assume uma proporção muito grande nas varas de família. E todas as causas são urgentes. Todas. Infelizmente, temos que arrumar um meio para resolver essa questão. Porque esse ponto, essa demanda, talvez venha com o novo Código de Processo Civil realmente instituir a questão da mediação, da conciliação. Eu acho que é por aí o caminho, porque realmente o número de magistrados não são adequados, o número de servidores também não, e as demandas só crescem, só aumentam, e por mais que tenha boa vontade das pessoas, por mais que esse processo tenha uma celeridade diferenciada em relação ao inventário, em relação a outras questões, mesmo assim, não tem a celeridade adequada. Muitas vezes, às vezes a pessoa fica 6, 7, 8 meses esperando o resultado do seu processo. A questão da demanda ser muito alta, acaba ocorrendo isso. Sim, às vezes os devedores não moram na mesma cidade, aí você tem que mandar carta precatória para outro estado, aí não acha o devedor para ser citado, tem que fazer citação por edital. Tem uma série de questões relacionadas ao processo. Então, quanto mais simplificarmos o procedimento, melhor vai ficar para aquele que realmente não pode esperar. Né? A mensagem final é em relação da pessoa que não pode esperar. Quem recebe alimentos não pode esperar. Né? Sem dúvida. Eduardo, mais uma vez, só tenho a agradecer a sua participação no programa. Quero agradecer, Américo, a oportunidade. Realmente é um prazer voltar à Unifenas. Essa faculdade que eu me orgulho de ter estudado aqui, e sempre que a Unifenas chamar, estaremos à disposição, porque realmente é muito bom voltar aqui e passar pelo campus, rever alguns professores,
E a mensagem final é nesse sentido. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E Obrigado. caso você queira deixar um contato, um endereço eletrônico para as pessoas que tenham alguma dúvida, entrar em contato, fique à vontade. Sim, o telefone do meu escritório é 3292-3775. Meu escritório fica na Juscelino Barbosa, número 1076, Centro, Alfenas. E meu e-mail é número 2, dias@yahoo.com.br. Ok. Certo? E o programa Direito em Pauta fica por aqui, mas você pode participar enviando críticas e sugestões através da nossa página na internet, www.tvalfenas.com.br. Até o próximo programa.